noite. Não há dúvida de que o governo brasileiro decidiu jogar duro com a norte-americana Chevron, responsável pelo vazamento de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Só hoje foram aplicadas 25 multas. O Ministério Público Federal não deixou por menos. Denunciou os dirigentes da Chevron e mais 17 pessoas pelo desastre ambiental. E ainda pediu o bloqueio dos bens dos envolvidos. O que isso vai dar, ninguém sabe, mas seria bom se esse rigor se estendesse a outros departamentos. Veja agora outras notícias importantes desta quarta-feira. Por ordem da Corregedoria, Justiça Paulista tem 120 dias para concluir processos acumulados até 2010. Indústria teme sucateamento e divulga números da entrada cada vez maior de importados. Filho de Ike Batista nega excesso de velocidade quando atropelou e matou um ciclista domingo em Duque de Caxias. Anvisa suspende venda de próteses de silicone nacionais e importadas que vão passar por novos testes. A Austrália discute suspender o uso de armas de choque depois da morte de um brasileiro atingido por policiais em Sydney. Nossa bancada conta hoje com a professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC de São Paulo, Flávia Piovesan, e com o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande aí a sua pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Os juízes do Estado de São Paulo têm prazo de 120 dias para julgarem todos os processos pendentes até 2010. De acordo com a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz que não cumprir a medida poderá até ser demitido. Agora para brigar com a justiça. Há 21 anos, seu João Luiz espera o resultado de uma ação trabalhista. Hoje já está mais desapontado com a justiça do que com o antigo patrão. Lamentavelmente, a justiça no Brasil é quem tem dinheiro. Somente quem tem dinheiro. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o sistema judiciário brasileiro custa 41 bilhões de reais por ano, uma despesa de R$ 212 reais para cada cidadão. 90% desse valor são gastos com pessoal, 338 mil servidores. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, de cada 100 processos que tramitam no país, 70 chegam ao final do ano sem solução. Só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estão quase 50% de todas as ações do país. São 18 milhões de ações divididas entre 2.400 juízes. Para o presidente da Associação Paulista de Magistrados, falta estrutura para dar conta de tanto trabalho. Normalmente, um juiz de uma vara de uma cidade de porte médio, ele tem 8, 10 mil processos para cuidar e 4 a 5 escreventes, né? 1 ou 2 oficiais de justiça. Então, por mais que ele se esforce, ele não consegue dar vazão, não consegue atender aquele comando da Constituição da razoável duração do processo. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprovou uma norma obrigando os juízes a julgarem em 120 dias os processos iniciados até 2010. Quem não cumprir a regra pode ser punido até com demissão. O corregedor admite que há ações da década de 1960 que ainda não foram concluídas e que falta pessoal, mas cabe a cada juiz acelerar as sentenças. Nós sabemos que a maior parte dos juízes já cumpre a sua obrigação. Nós precisamos mais. Nós precisamos de juízes heróicos que se proponham a vencer esse atraso, deixar o judiciário para as questões realmente sérias. E a gente fica perguntando, será que os juízes vão querer compartilhar desse ato heróico? Não é? Porque, como disse ali a matéria, a questão estrutural é o X da questão. Como é que faz? Só chamar o mágico Martin. Agora é importante notar, se nós tomarmos o Brasil, as regiões que mais litigam são a Sul e Sudeste. Se comparadas com as regiões Norte e Nordeste, o grau de litigância no Sul é bem maior, segundo estudos da professora Maria Tereza Sadek. Então, há esse problema de excesso de demanda, há um volume excessivo. Agora, como foi mencionado, há o direito à celeridade processual. Quer dizer, nós não podemos... O que é isso? Nós não podemos ter situações se repetindo
como a daquele senhor que dizia, olha, estou indignado, frustrado, mais com a justiça que com o meu patrão, por um processo que se arrasta há 20 anos. Eu lembro que essa semana o Supremo julgou a ação mais antiga, que se arrastou por 53 anos. Ou seja, é inviável. E é por isso que há esse direito a que o processo tem um prazo razoável. Quer dizer, a demora, esse arrastar do processo há de ser coibido. E essa demora, quer dizer, claro que é ruim para as partes e tudo mais, mas o que pode atrapalhar no resultado de uma decisão? Existe a inocuidade, quer dizer, por vezes a decisão chega tão tarde que ela se faz completamente inútil. E daí vem o Conselho Nacional de Justiça. É muito importante, Polly, aqui dizer que os tempos processuais no Brasil são muito diversos. Quer dizer, a mesma ação proposta em São Paulo ou em Maceió terá tempos diversos. E a meta do Conselho Nacional de Justiça é permitir que a justiça chegue com qualidade e com presteza, quer dizer, que chegue a tempo. Mas não tem nenhum lugar no Brasil que seja assim um padrão, um exemplo, uma situação. Quer dizer, São Paulo não é exemplo. Não é. Há oscilações. Agora, a ideia é trazer um mínimo de uniformidade para que um caso, por exemplo, uma reclamação trabalhista, como foi mencionada, não demore 20 anos no Estado e 2 anos em outro. Quer dizer, há tempos díspares. E a meta do CNJ, aí vem, eu acho, um grande ganho institucional com o Conselho Nacional de Justiça, de lançar metas, estratégias, demandar relatórios, ou seja, vai ter que ter uma reorganização. Exato, um planejamento estratégico do Judiciário. Paulo, eu só queria complementar, acho que esse é um ponto fundamental. O que a gente está vendo é que esse problema da justiça vem se acumulando há um bom tempo. Essa questão da demora da justiça, ele passou a ser tratado como um tema normal. Falou, a justiça é assim mesmo que funciona. E isso tem gerado uma desconfiança com relação à eficácia dessa mediação do Estado para conflito no Brasil, que é absolutamente perigoso. Então, isso abre margem para corrupção, obviamente, porque se você conseguir fazer aquilo avançar, ou ao contrário, se você conseguir sentar em cima do processo, isso vale muito dinheiro. Então, assim, o que talvez o Conselho Nacional de Justiça hoje seja um papel fundamental é o seguinte, colocar um plano estratégico nisso, avaliar aonde está indo o investimento para o sistema judiciário. É para prédio ou é para ganhar eficiência? Tá certo? É para salário de alguns ou é para realmente estruturar a base desse sistema? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Dado o problema, tem que ter um projeto para sair dele. Atirador que matou 7 pessoas em menos de 15 dias está há mais de 20 horas cercado na França. O atirador é Mohamed Merah, de origem argelina e ligado à rede Al-Qaeda. O rapaz, de 24 anos, assumiu a autoria dos ataques. Disse que teve treinamento no Paquistão e no Afeganistão e que agiu em vingança pela morte de crianças palestinas e pela presença francesa em território afegão. As autoridades informaram ainda que o homem planejava um 4º ataque. O uso da arma taser pode ser temporariamente suspenso na Austrália. A medida será adotada enquanto durarem as investigações sobre a morte do brasileiro Roberto Laudísio, de 21 anos. Ele foi cercado por policiais e atingido por pelo menos 4 disparos da arma de choque. Ainda não foi divulgado o laudo sobre a morte do estudante. Também não foi liberado o vídeo da loja de conveniência onde o roubo de um pacote de biscoito deu início à perseguição policial. O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje um acordo de paz para a Síria. Pela primeira vez, Rússia e China, aliadas do governo de Damasco, aprovaram a medida. A proposta baseia-se na mediação do emissário internacional Kofi Annan, que pede o fim da violência, uma trégua de 2 horas diárias para a entrada de ajuda humanitária e o diálogo entre oposição e governo. Olha, ainda sobre o caso do atentado lá na França, durante o treinamento no Paquistão, a rede Al-Qaeda chegou a pedir para que o atirador da França cometesse um atentado suicida. O argelino recusou a proposta, mas aceitou a missão de cometer um massacre no país. Hoje, depois que ele foi cercado, houve a informação de que a rede terrorista teria sugerido que o atirador cometesse suicídio para evitar ser preso. Esses crimes de ódio racial na França, eles têm, quer dizer, no mundo, na Europa, mas ali na França tem sido muito recorrente, constante. Sem dúvida, aí eu acho que entra no contexto da criminalização do outro, do estrangeiro, do não nacional, movimentos de xenofobia, de louvar a identidade francesa.
E é um crime, como você lembra, de ódio racial, religioso, étnico. Ou seja, essas pessoas foram mortas porque eram judias. Ponto. Não há qualquer outra razão senão esta. O que mostra essa pura intolerância que, infelizmente, no meu entendimento, tem emergido com tanta intensidade na Europa. E aí se misturam com questões econômicas e culturais e históricas. Eu acho que nesse caso, além do problema racial que tem, ele tem um problema, ele está envolvido com uma rede internacional. Exato. Voltado a um projeto, vamos chamar assim, não é um projeto político, porque não é um projeto de tomar poder, mas é um projeto de desestabilizar alguns países que estão associados com o Ocidente. Então, nesse caso, não é só um problema racial, mas é um problema de uma estrutura aí transnacional de crime organizado. Né? A atividade nas fábricas brasileiras caiu mais uma vez em fevereiro. Foi o 6º mês consecutivo de retração, segundo a Confederação Nacional da Indústria. O setor reclama das importações, que hoje já representam 1 em cada 5 produtos vendidos no país. 3.000 peças produzidas por hora, 250 funcionários. Falta espaço físico para atender a demanda, que deve aumentar em 30% este ano. Para elevar a produção, essa fábrica brasileira de freios para carretas e ônibus apostou na importação de máquinas italianas, capazes de trabalhar numa velocidade 14 vezes maior do que as similares nacionais. 2 anos para cá, o câmbio do dólar tem nos favorecido a busca de novas soluções aí de processos e soluções de fabricação do exterior. O setor de máquinas e equipamentos respondeu por 36,8% das importações brasileiras no ano passado. Mas números da Confederação Nacional da Indústria mostram que a participação dos importados na venda de manufaturados do Brasil também tem crescido. Em 2010, eles representavam cerca de 18% do total. No ano passado, representaram quase 20%. O consumidor brasileiro é quem mais se beneficia com o aumento das importações, já que tem à disposição uma oferta maior de produtos. Essa oferta maior fica mais evidente na área de tecnologia, com equipamentos de informática e eletroeletrônicos. Eles representaram mais da metade dos produtos comprados no exterior em 2011. Muito mais fácil, tanto pela internet, como você vem até a loja. A oferta tem muita, mas ainda o poder aquisitivo ainda está dificultando um pouco. O aumento da renda do brasileiro não foi mesmo responsável pelo bombardeio de importados, segundo essa economista da PUC. Ela diz que os estrangeiros estão ganhando mais espaço nas prateleiras porque o dólar baixo dificultou ainda mais a competição da indústria local com os produtos feitos lá fora. De certa forma, é uma ameaça. A indústria local ela precisa de condições para poder competir com os produtos importados. Então, ela precisaria ter acesso a uma logística de transporte mais barata, mais eficiente. Ela precisaria ter uma redução da carga tributária, nós temos custos elevados com relação à tributação, e também acesso à contratação de uma mão de obra mais eficiente, mais barata. Pelo que deixou claro aí a professora, o problema não é só o câmbio, como todo mundo muita gente costuma dizer. O problema aí que está colocado na agenda brasileira, seja por questões de aumentar a importação, reduzir em alguns setores a produção industrial, é a questão da agenda da competitividade. O Brasil está se percebendo um país muito pouco competitivo e com uma base industrial enorme. O Brasil tem uma base industrial que ela é completa, Se brinca que vai do parafuso ao avião. A gente tem todos os elos da produção no país. Agora, na média, a produtividade desse parque industrial é muito baixo, tá certo? Então, o país está crescendo, tem alguns setores que estão crescendo, acabou de mostrar num setor de autopeças, mas isso é verdade em outros setores, estão crescendo a taxas de 20%, 25%. Tem setores que estão se beneficiando dessa taxa de câmbio valorizada, exatamente porque boa parte da importação... máquinas mais baratas. Exatamente, uma boa parte da importação do Brasil, quando você olha lá no perfil, é bens de capital e é insumo de produção. Uma parte que está crescendo de maneira importante também é a parte de consumo. Mas ainda o perfil da importação brasileira é muito saudável na média, ou seja, ele está indo para processo produtivo. Agora, a questão fundamental é o seguinte, com o câmbio subindo agora, ficou muito explícito que a indústria brasileira é muito pouco competitiva. Agora,
essas questões estruturais existem no Brasil, mas existem na Argentina, existem na Índia, existem em outro lugar. Quer dizer, também não dá para ficar um jogo de empurra, de olha, eu não faço o meu lado porque o outro... Eu acho que tem assim, a taxa de investimento do Brasil é muito baixa, a taxa de inovação da indústria brasileira é muito baixa. Tanto é que a presidente deu um puxão de orelha aí, né, nos empresários. Pois é, venham então, investir. exatamente. Então, é muito difícil a gente partir para uma resposta única e simples. Não, é o câmbio, tá certo? Nós estamos no meio... Parece que tudo é o câmbio. É uma questão estrutural do qual o câmbio está piorando. Outro dia uma pessoa me perguntou na rua, vocês ficam lá no Jornal da Cultura falando que o Brasil está crescendo, na minha área não tem emprego, e do meu filho também, não sei o quê. Quer dizer, tudo é muito setorizado, inclusive essas questões aqui da Agora, indústria. a média foi 2,7% ano passado de crescimento do Brasil. O que foi foi um percentual muito aquém do que era desejado, não? E a busca é de 4%. Mas quando você olha para alguns setores, sem dúvida, isso ainda não aconteceu. Está o quê? Está muito localizado. É o seguinte, você tem um movimento de crescimento no Brasil que também é muito volátil. Oscilante. Né? Você teve uma retração em 2009, um tremendo crescimento em 2010, depois uma relativa retração em 2011. Quer dizer, na média, o Brasil está crescendo bem, numa taxa razoavelmente alta, como historicamente a gente nunca teve. E qual a explicação que a gente dá para essas pessoas que não veem esse Brasil crescendo? Não, mas, assim? Mas se você olhar na maior parte dos indicadores, ele mostra um crescimento bastante generalizado. Então, por exemplo, a massa salarial tem crescido de maneira sustentável nos últimos 9, 10 anos. Se você olhar o desemprego, é o menor desemprego que a gente tem nos últimos 20 anos. Quer dizer, pode ter alguns nichos que estão andando menos rapidamente, mas a média está indo razoavelmente bem. O grande problema é quando essa produção nacional se confronta com o mercado internacional. É aí que começa o gargalo. Mas do ponto de vista do crescimento interno, o país está indo razoavelmente bem. Então, mas aí você ainda não respondeu a minha pergunta. Quando você fala no todo, agora, quem se queixa é porque está olhando para alguns setores, é isso? Específico. Você vai ver, sei lá, na construção civil, realmente tem emprego para todo mundo, está faltando gente, precisa de gente especializada. A gente cansa de dar matéria aqui no Jornal da Cultura falando isso. Quando você olha para outros setores, talvez não tenha essa prosperidade toda ainda. Pois é, você pode identificar setores que realmente estão em problema. Por exemplo, você tem alguns setores da área têxtil que estão basicamente indo para a bancarrota. Certo. Você tem alguns setores na área de calçados que estão indo para a bancarrota. Agora, isso não quer dizer que todo o setor esteja indo mal. Tá certo? Você tem empresas muito bem posicionadas no setor têxtil, que estão exportando, estão indo bem, e você tem empresas que estão chegando na falência. Agora, é muito difícil achar um setor inteiro que esteja em decadência no país. Entendi. A seguir, filho de Ike Batista depõe sobre atropelamento de ciclista e maioria das prefeituras brasileiras gasta mais do que arrecada.